Oi, seja muito bem-vinda. Se você é uma mulher cristã e ama a Deus, mas sente que a sua vida financeira está travada, esse vídeo é para você. Hoje eu não vou falar sobre abrir uma empresa ou sobre ficar rica da noite para o dia, mas você vai sair desse vídeo tendo clareza se essa inquietação que você sente é só uma ansiedade mesmo ou se é Deus que está te chamando para assumir a responsabilidade e sair dessa estagnação financeira que você está vivendo hoje. Eu sou Débora Cacilhas, mentora, e ajudo mulheres cristãs a saírem da estagnação financeira em até 30 dias, mesmo sem saber por onde começar. Em 30 dias você não vira outra pessoa, mas você para de se sentir perdida e para de viver travada pelo medo. Muitas mulheres estão paradas, travadas, não por falta de capacidade ou habilidade, mas por falta de direção. Elas têm fé, têm valores, têm talento, mas não sabem o que fazer com isso. Então, vem comigo. Hoje eu vou falar sobre 3 sinais de que Deus está te chamando para empreender. E o primeiro deles é a insatisfação, que é diferente de ingratidão ou murmuração, é uma insatisfação, uma inquietação. A Bíblia mostra que Deus usa frequentemente incomodações externas para levar pessoas para uma nova fase ou para levar pessoas aí para cumprir propósitos, assim como Gideão. Gideão estava totalmente com aquela inquietação, ele estava inconformado com a situação do povo, que eles trabalhavam e o inimigo vinha e roubava todas as colheitas deles. Ele estava inconformado, essa inquietação era Deus que colocou dentro dele, porque ele seria instrumento para tirar o povo daquela situação. Neemias também é um exemplo claro disso. Ele tinha posição, tinha trabalho, porém havia uma inquietação quando ele soube o que estava acontecendo com o povo de Deus. Houve aquela inquietação, aquela insatisfação, aquele lamento, aquele choro, aquela angústia de saber o que? Eu posso fazer mais. Essa inquietação santa, que é diferente de rebeldia, surge quando eu poderia estar fazendo mais com aquilo que Deus me confiou. Ou aquele pensamento de eu posso fazer algo a respeito disso, preciso fazer algo a respeito disso. E isso não é desprezar o pouco, de repente, que você já tem, mas é reconhecer que Deus ainda quer gerar mais frutos através de você, que existe um propósito maior que Deus vai cumprir através disso. Como a Bíblia diz, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será exigido. O segundo sinal é que você tem a habilidade, você tem o talento, tá tudo aí dentro de você, mas você só não assumiu a administração de trazer isso para fora, de começar a se movimentar, se posicionar em direção a isso e começar a multiplicar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. O terceiro sinal, e eu digo que esse sinal é um dos mais fortes aí dentro de nós, é que você enxerga problemas e se sente responsável. Não como quem carrega um peso, um fardo sobre aquela situação, ou alguém que simplesmente queira salvar todo mundo, salvar as pessoas, não. Mas você se sente responsável em determinadas coisas. Você enxerga os problemas e sente uma responsabilidade sobre isso. Como eu disse, não como um peso, mas como quem sabe que carrega algo que pode ajudar as pessoas, que pode ajudar muito as pessoas. É algo que você não tem controle, é algo que está te tirando da zona de conforto. Aí você pode ter mais certeza ainda de que é isso que é para você fazer. Eu demorei muito tempo, perdi muito tempo para decidir mesmo empreender, justamente por conta desses pensamentos. E se não for a vontade de Deus, tá? Existe a questão da vontade de Deus, só que nesse meio do caminho, nesse pensamento, você nem procura saber se Deus tem algo novo para você. Você nem procura sair dessa zona de conforto. Você nem procura ir mais fundo. E eu era uma pessoa assim. Então eu tentava, começava as coisas e parava, começava a vender algumas coisas e não ia para frente, eu parava, eu desistia. Por quê? Porque eu não tinha um passo a passo, não tinha uma direção clara, não tinha clareza, não tinha estratégia. E quando eu comecei a caminhar dessa forma, as coisas começaram a ficar diferentes. Isso me gerou constância no que queria seguir e estou seguindo. Eu não entendia que o empreendedorismo cresce por fases. E aqui eu quero que você pense que é como na maternidade. É como na gestação. Empreender é muito parecido com a gestação, por quê? Porque nenhuma mãe gera um filho
já falando, andando, indo para a escola. Não, tudo começa no invisível. Antes de alguém ver a barriga, já existe uma vida sendo formada ali. Antes de alguém aplaudir os resultados aí que você vai ter, já existe um processo acontecendo no silêncio. Em Eclesiastes 11 diz assim: assim como você não sabe o caminho do vento e nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não conhece as obras de Deus. Então muitas vezes você pode estar desprezando aquilo que é pequeno, aquilo que ainda está no comecinho de uma gestação, porque é pequeno, você não está enxergando vida nisso, você não está enxergando vida nesse novo caminho, nesse novo projeto, nesse novo processo, mas você não conhece as obras de Deus. Nas fases da gestação, nós temos em primeira fase ali a concepção do embrião ali no ventre de uma mulher. Ninguém vê, mas existe vida ali. Ninguém sabe ainda, mas a mãe sabe, o pai sabe. É pequeno, é frágil, é sensível. Nessa fase, o que seria? É quando você tem a ideia de um negócio. É quando você tem aí essa concepção da ideia de um negócio. É a mesma coisa, é frágil, é só uma ideia, só você acredita, ninguém vê valor ainda. E sabe o que muitas mulheres fazem nessa fase? Elas abortam o projeto por medo, comparação ou falta de apoio. Mas pense que é assim como na gestação, não é porque não aparece que ainda não é real. Aí vem a segunda fase, que é a gestação, que é o crescimento ali do bebê dentro da barriga da mãe, o tempo do preparo. É um crescimento silencioso. Durante a gestação, o bebê cresce por fases. Primeiro os órgãos, depois a estrutura, a força. E a mãe precisa se alimentar melhor, descansar, fazer acompanhamentos médicos, mudar os seus hábitos. Tem muito esforço que ela não pode fazer mais. E empreender também exige isso. Existe também essa fase, que é quando você vai aprender, você vai organizar, você vai buscar direção, ajustar a mentalidade. Em Provérbios 20:21 diz que a herança adquirida às pressas não será abençoada no fim. Ou seja, o crescimento apressado gera fragilidade. Então respeite as fases, respeite o processo. E daí vem o parto, quando o bebê nasce, que aí tem a dor do parto mais a responsabilidade de criar o filho. A mesma coisa quando você vai empreender. Existe a dor e também a responsabilidade sobre o projeto. E quando o projeto nasce, a dor não é sinal de erro, é sinal de transição. Aparece o medo, a insegurança, a responsabilidade, dói. Mas também nasce algo novo, e isso é muito lindo. Em João 16:21 diz que a mulher, quando está para dar a luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas logo depois se alegra. Empreender, fazer algo novo, começar um negócio, ir rumo aos seus sonhos, a esse crescimento, não elimina o medo, vai te levar a outro nível de maturidade. Aí vem a fase do bebê. O bebê nasceu, dependência total ali dos pais, é um começo pequeno. Quando você vai abrir um negócio, depende totalmente de você. Depende de você, não dá lucro alto, exige atenção, parece frágil. E muitas mulheres desistem aqui porque esperavam algo pronto, algo que já viesse pronto nas suas mãos sem dificuldade alguma. Logo depois vem a fase do crescimento. É uma nova fase. É uma nova fase no seu negócio. Cada nova fase ali com o filho na maternidade exige uma nova versão da mãe. Quando o filho cresce, a mãe precisa crescer junto. Muda a rotina, hábitos, muda a postura, muda a mentalidade. E quando você vai abrir um negócio, quando você vai começar algo novo, é a mesma coisa. Que funciona no início, de repente não vai funcionar depois. Mas o erro comum aqui é tentar pular fases, porque você já quer começar algo e você já quer... Nossa, eu quero que isso já dê certo de início, não tenha dificuldade nenhuma, que eu pule todos os processos, vou pro fim em nome de Jesus, amém. E nenhuma mãe saudável tenta pular fases. Não força o bebê a andar antes do tempo, não compara com o filho dos outros ou com outros filhos que já tem. Respeita o processo que cada filho ali está crescendo. Quando você tá aí com um novo projeto, novas ações, novas atitudes, novo negócio, você também vai ter que respeitar os processos, as fases. Muita gente quer resultado sem processo, colheita sem plantio, crescimento sem maturidade.
Então, se Deus te deu uma ideia, Ele também te dará um tempo de maturação. Não apresse, não aborte, não despreze também se você está começando. Ah, é o começo, é pequeno, é tão pouco, parece que não vai dar em nada, nem sei se vai dar certo. Não despreze os pequenos começos. Não espere tudo perfeito para começar, simplesmente comece. Crescer por fases também é fé. Empreender é aceitar crescer por fases. Então, nessa fase, organize o pouco, administre o pequeno, assuma a responsabilidade. Esperar um grande milagre financeiro sem ação não é fé, é ilusão espiritualizada. Eu quero que você responda aqui no final desse vídeo para você mesma. Duas coisas. Escreve aí no seu caderno, no seu papel, qual é a habilidade que você já usa para ajudar pessoas. E a segunda questão é: identifique um problema real que você pode resolver. E aí, Deus já vai te encaminhar e te dará a ideia de um novo negócio. Mulher, além dos projetos do Senhor que eu tenho multiplicado, que o Senhor, aquilo que o Senhor tem me dado, eu tenho administrado, eu também estou gerando um bebezinho aqui na minha barriga, além de tudo isso. Então, é exatamente como na maternidade, como na gestação. Mas eu quero te perguntar uma coisa: o que você está deixando de gerar agora em 2026? Você não começou ainda a gestação do seu negócio? É hora de você começar. E mais uma vez, isso não é sobre dinheiro, é sobre você administrar bem o que Deus já confiou nas suas mãos. Você não está atrasada, mas pode estar mal direcionada, sem um passo a passo, sem uma clareza. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não unge passividade. Ele sustenta a obediência consciente. E talvez hoje não seja o dia de orar mais, talvez hoje seja o dia de responsabilidade. Ficamos por aqui e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.